Hello, quarto ano. Vamos para mais uma aula de inglês, ok? Vê só. A gente está estudando aí sobre o ING, né? No final dos verbos. Que aí eles vão indicar ações, mas ações que elas estão em progresso, que elas têm uma continuidade, certo? E aí a gente tem aquela pergunta que a gente viu em algumas aulas, que seria o What are you doing? Que aí o que você está fazendo, né? E aí você vai responder de acordo com o que está acontecendo com você no momento. E também começamos a estudar semana passada e hoje vamos revisar a questão do verbo to be, certo? Quando utilizar, como utilizar, não é? A gente viu que o is, a gente viu o is and am, que aí o is e o am vamos utilizar quando estivermos falando de singular, mas que também sabemos que o am, ele vai ser próprio do sujeito I, que é o sujeito eu, certo? Como nós estamos vendo aí no exemplo, ó, I am. Você percebe que em nenhum dos outros sujeitos eu utilizo am. Então, ele vai ser próprio do sujeito I, que é o sujeito eu no inglês. Então, aqui, ó, I am, eu sou, ou eu estou. Que ele tanto pode ser eu sou ou eu estou. Isso vai depender do que você quer falar, do contexto da frase, certo? Aí, aqui depois eu tenho aqui, ó. Como a gente está falando de is and am, a gente está falando de singular. Então, se o am é próprio do sujeito I, então o is é quem vai ser utilizado nos outros sujeitos que indicam o singular. Como, por exemplo, he, she e it. Nós temos ali, ó, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. Perceba que o he e o she, ele está falando apenas de um sujeito, certo? Então, por isso que ele vai ser utilizado is, que indica o singular. Depois, nós vamos ter aqui, ó, o verbo are, que representa o plural. Então, quando eu estiver falando de um sujeito, quando eu estiver falando, na verdade, de vários sujeitos ao mesmo tempo, então, eu vou utilizar o verbo are. Porque se eu tenho mais de um sujeito na frase, então essa frase, ele já está no plural. Então, o verbo também tem que estar no plural aí, nesse momento. No caso do verbo to be. E aí, nós vamos ter, por exemplo, ó, we are, nós somos, ou estamos. Veja, o we vai ser aí o sujeito nós. Quando eu falo de nós, eu falo de eu e outra pessoa. Certo? E outras pessoas, na verdade. Então, we are, nós somos ou nós estamos. Depois nós vamos ter aí, ó, o you are. Eu posso colocar tanto you is ou you are. Só que tudo isso vai depender do contexto, certo? Que aí você vai ter que identificar no contexto se ele está falando de você ou de vocês. Nesse caso aí, nós vamos ter o you are, que vai estar no plural. Vocês são ou vocês estão. Depois nós vamos ter o they, que ele vai ser o eles ou elas no inglês. Ele vai ser utilizado para eles ou elas. Então, aqui eu já estou vendo que tem um plural. Se tem um plural, eu vou utilizar o are. Então, they are, elas são ou elas estão. Ou eles são ou elas estão. E aí nós vamos construir frases, tanto utilizando o sujeito, o verbo to be e o verbo do ing. Não é verdade? Nós temos aqui alguns verbos with ing, alguns verbos com ing. Reading, lendo, write, escrevendo, running, correndo, dancing, dançando, listen, escutando, jumping, pulando, eating, comendo, singing, cantando e sleeping, dormindo. Percebam que todos eles têm um ing na frase, justamente porque nós estamos falando de uma ação que está em progresso, que está em continuidade. Então, eu tenho que utilizar o ing, certo? Para dar essa ideia. Nós vimos aqui também algumas phrases. I am dance, she's dance, we are dance, they are dance.
Cada uma utilizando o sujeito, o verbo no ing, mas aqui nós temos em destaque o verbo to be, que ele vai ser singular ou plural de acordo com o sujeito que vem na frase, não é isso? Então, aqui, ó, por exemplo, o primeiro exemplo que nós temos, I am, eu tenho o I. Lembra que o am, ele vai ser próprio do sujeito I, que é o sujeito eu. Então, por isso que eu utilizo I am dancing, eu estou dançando. E aqui temos essas outras frases, ó, como por exemplo, she is jumping, she. Se é she, eu estou falando de apenas ela, então é singular. Então, eu vou utilizar o verbo to be is. She is jumping. Ela está pulando. Já aqui, ó, eu tenho só um sujeito. Pela imagem, eu percebo que não é verdade? Então, eu tenho they, que vai ser elas. Então, aqui, ó, they are eating. Elas estão comendo. Perceba aqui, they, que significa eles ou elas, está no plural. Então, quando está no plural, qual o verbo que eu vou utilizar? O are, que é o que está em destaque aí. Então, they are eating. Elas estão comendo. E no final da frase eu tenho o verbo com ing, dizendo qual é a ação que elas estão fazendo. Elas estão comendo, eating. They are eating, ok? Depois aqui, ó, pela imagem nós já sabemos o que é que está acontecendo aqui, né? Com o sujeito. Aí nós temos aqui, ó, he is sleeping. He is sleeping. Ele está dormindo. Veja aqui, eu tenho apenas um sujeito. Se eu tenho apenas um sujeito, ele está o quê? No singular. Então, eu vou utilizar o verbo is, que é o que indica singular, no verbo to be. Então, aqui, ó, he is sleeping. Ele está dormindo. E aqui eu tenho o verbo sleep, mas no ing, sleeping, indicando a ação que está em progresso, certo? Já aqui, ó, they are singing. They are singing. Veja, eu percebo que eu tenho mais de um sujeito, que vai ser elas, certo? Então, se é elas, eu vou utilizar o quê? O they, que é o pronome, não é verdade? Então, se é they, se é elas, eu percebo já que eu estou falando de um plural. E qual é o verbo do verbo to be que está no plural? O are. Então, they are, que é o que está aí em destaque, they are singing. Elas estão cantando. Veja, o sing, ele está com o ing no final porque ele está indicando a ação que elas estão fazendo. A ação delas que está em progresso. They are singing. Elas estão cantando. Ok? E aí, para respondermos no Zoom, nós vamos ter as páginas 57 e 58. A página 57 vai ser o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui para poder explicar a vocês, certo? A página 57 é justamente, nós temos aí frases da letra A até a letra H. Você vai ver quem é o sujeito. E os sujeitos estão aqui, ó, no começo da frase, antes do tracinho. Por quê? Vocês vão completar a frase com o verbo to be, com am, o is ou are. Mas como é que eu sei com qual desses eu vou completar? Olhando o sujeito, que foi o que a gente viu nas frases. Agora, aqui na explicação. Se tiver no singular, is. Se tiver no plural, are. Se for o sujeito I, que quer dizer eu, am. Então, você vai ler aqui as frases, você vai ver quem são os sujeitos que está antes do tracinho para completar. E dependendo do sujeito, você vai completar com um desses, do verbo to be. Na página 58, nós temos aqui, ó, algumas questions sobre o ing. No caso, algumas perguntas, como essas aqui que nós vimos. Essa aqui é uma pergunta, essa primeira. What is she doing? Certo? Só que, aqui na página 58, essas perguntas elas vão estar embaralhadas. E aí, o que é que acontece? Você vai desembaralhar essas questões, essas perguntas, para que você forme a pergunta corretamente. Ok? Então, nós vamos ter aí da letra A até a letra D. Você vai desembaralhar, escrever depois elas certinha na linha. E você vai responder com yes, certo?
você vai responder aí a pergunta que está sendo feita. Ok? Que na letra A tá fazendo uma pergunta, letra B, letra C e letra D. Você vai tentar entender que pergunta é essa e você vai responder a alternativa. Ok? Para cada alternativa vai ter para cada letrinha vai ter 3 alternativas. E uma delas é a correta, para você marcar. Isso na página 58. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye.